Olá, pessoal, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo certo. Boa tarde. Vou fazer uma breve apresentação aqui rapidinho, depois eu pedir para os painelistas se apresentarem. Vamos lá, para vocês entenderem um pouco o que eu aqui. Eu falo sobre empreendedorismo, sou jornalista especializada em empreendedorismo, eu atuo em pequenas empresas, grandes negócios. Apresento um quadro, uma pergunta que fala de tecnologia, transformação digital. Então, essa é a minha especialidade, entender como a tecnologia pode ajudar nos negócios, e eu acredito que ela é fundamental para qualquer setor. E no agronegócio não é diferente, e existem vários dados interessantes. Um dado muito bacana indica o quanto a produtividade do setor aumentou nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, sem aumentar a área territorial, usar para o agronegócio, isso por conta da tecnologia. Depois os nossos especialistas podem falar aqui um pouquinho mais sobre isso. E é um setor super importante aqui para o país, um dos poucos setores que durante a pandemia teve crescimento. Tem o dado aqui do PIB do agronegócio, que cresceu 3,8% nos primeiros 4 meses desse ano, comparando com os meses anteriores. Então, é um setor que cresce, que é cheio de oportunidades, e muita oportunidade para quem entende aí tecnologia e está afim de criar soluções para aumentar a produtividade nesse setor, que é tão importante, né? Não só para a economia do nosso país, mas para o mundo, porque afinal é a partir dele que vem tudo que a gente come, e sem isso, né, não tem como nem a gente estar aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui o Matheus Barros, que é líder de negócios da Climate Fieldview, o André Cantarelli, que é CEO da Box, e o Marco Carvalho, CEO da AgTech Garage, que é um hub de inovação desse setor. Matheus, vamos começar com você. Se apresenta rapidinho, então, aqui para a gente. Vamos sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliana, Marcelo e André. Prazer estar aqui com vocês hoje nessa live aqui no Campus Party. Eu sou o Matheus Barros, eu trabalho com agricultura há 17 anos, sou engenheiro agrônomo de formação e há 4 anos eu lidero o negócio da Climate Fieldview aqui para o Brasil e na América Latina, tá? É um prazer novamente estar aqui com vocês para discutir toda essa transformação digital no agronegócio. Marcelo, quer seguir? Pode ser, Juliana. Bom, eu sou também engenheiro agrônomo, como o Matheus, tenho uma carreira na área de empreendedorismo no agro. Eu sou um dos dinossauros da internet no agro. Lá no ano 2000, a gente começou com uma empresa com portais de informação para o agro, e isso se desenvolveu, né, que é a AgriPoint. E mais recentemente, em 2017, a gente começou o AgTech Garage, que é um hub de inovação, né, e está participando aí desse processo de transformação digital no agro. A gente vai poder conversar bastante sobre isso. Para a gente finalizar as apresentações, André? Boa tarde, pessoal. Eu sou o André Cantarelli, eu sou fundador e diretor da Checkplant, que é a empresa que criou o FarmBox, que é uma plataforma digital para agricultura. A minha formação é de ciência da computação, então estou mais na área tecnológica, porém, desde o início, sempre me envolvi com questões ligadas a campo. Desde que saí da faculdade, já comecei a trabalhar com esse tipo de solução, então eu estou há mais de 15 anos trabalhando com agricultura digital na nossa empresa, e vai ser um prazer aqui tentar colaborar um pouquinho, aprender nesse bate-papo. Bacana. Vamos começar quebrando alguns paradigmas, e eu diria, às vezes, até que alguns preconceitos sobre esse setor. Quem não tem contato com agricultura, com pecuária, com agronegócio, acha que é tudo muito analógico, que esse pessoal não usa tecnologia, não tem interesse em usar tecnologia, ou que é um desafio muito grande você convencer produtor rural a usar a tecnologia, a usar uma nova solução. Queria a opinião de cada um de vocês sobre isso. Como esse público vê o uso de tecnologia, eles estão abertos, eles querem novas soluções, eles estão antenados a isso, e qual a real grande dificuldade para esse público conseguir fazer essa transformação digital?
Posso começar aqui, então? Só para... então, acho que é um excelente ponto, Juliana, para a gente já ampliar, né, esse conhecimento e realmente endereçar esses paradigmas. E realmente, acho que você comentou os dados da agricultura brasileira, a representatividade no nosso PIB, o crescimento, a importância nas exportações. E o agronegócio brasileiro, nos últimos 20 anos, ele cresceu em produtividade quase que 300%, enquanto que a área agrícola cresceu 30%. Ou seja, cresceu em produção 300% e em área 30%. Isso significa produtividade. E produtividade é consequência de tecnologia. Né? Então, nos últimos 20, 30 anos, a agricultura brasileira ela foi pioneira em plantio direto, que é uma tecnologia que é super importante do ponto de vista de sustentabilidade. Ela teve uma altíssima adoção do que a gente chama de agricultura de precisão, máquinas extremamente modernas, eficientes, tiveram uma distribuição por todo o agro brasileiro, sementes, genética e biotecnologia, ou seja, muita tecnologia foi aplicada na agricultura, que trouxe esse incremento de produtividade, essa efetividade da agricultura brasileira no campo internacional, tá? E agora, com o digital, não é diferente. Mas no digital, não diferente das outras tecnologias, você precisa assegurar que você está entregando valor para o agricultor. Então, não basta você ter um aplicativo bonitinho, fancy, se não entregar valor, ou seja, se essa informação, se essa tecnologia não ajudar ele a produzir mais de maneira mais eficiente, ou reduzir os insumos, reduzir custo, ele não vai adotar, né? Então, você precisa demonstrar o valor que você está gerando. Então, não diferente na tecnologia digital, hoje o agricultor brasileiro já é um dos agricultores que mais adota a tecnologia digital. Só como curiosidade, do ponto de vista de e-commerce, compras digitais, recentemente a McKinsey fez uma pesquisa que o agricultor brasileiro está à frente do agricultor americano, por exemplo. Olha que legal! 85% dos agricultores brasileiros já compraram algum insumo online versus 25% dos agricultores americanos. Mas eu vou passar a bola aqui para os meus amigos aqui também. Só para fazer um comentário, e esse dado eu pensando que a gente tem uma questão com a conectividade no campo, né? A internet não chega a todos os pontos do país, né? Acho que a gente pode explorar, Juliana, a questão da conectividade. Vamos falar sobre isso, mas para continuar nessa quebra de paradigma, quem é da continuidade? Bom, posso falar aqui então, Juliana. Eu concordo com o Matheus, né? De fato, a história do agro brasileiro é uma história de sucesso, né? Sem dúvida nenhuma. E é uma história de sucesso que teve um papel importante do governo na área de pesquisa, né? Com o Embrapa, enfim, acho que veio muita coisa daí, né? Com o solo de cerrado, etc. Mas a coisa foi se construindo muito pelo empreendedorismo do próprio setor, né? O agricultor, né? Ele é um empreendedor, né? Então, de fato, esse crescimento que aconteceu com a incorporação de poucas áreas, né, isso tende a continuar, precisa continuar, ele partiu muito de uma iniciativa privada, né? Agora, é claro, o agro, né, talvez indo um pouquinho além aí do que o Matheus colocou, né, tem desafios, essa questão da conectividade é fundamental, porque, assim como as estradas e ferrovias, né, escoam a produção física, né, a conectividade é a estrada para participar dessa revolução tecnológica, né? Então, você tem que ter essa condição para que o agricultor possa fazer. E um desafio adicional que eu acho que é legal colocar é que não existe o agro, né? Existem vários agros, né? Você tem várias culturas, várias atividades são mais tecnificadas, mais organizadas, outras menos. Você tem produtores, você tem 5 milhões de propriedades rurais, né? Então, um dos desafios que a gente vai ter, e tem empresas preocupadas com isso já, o próprio governo está preocupado também, é como fazer com que essa revolução chegue também nos produtores de menor porte, produtores familiares, etc., que precisam se beneficiar disso. Então, acho que tem aí muita oportunidade também, se a gente analisar sobre essa ótica. Não é só
né, nos grandes produtores que precisam participar disso. Os pequenos, os familiares também têm que participar. Perfeito, gente. Eu ia comentar muito sobre esse ponto do Marcelo, sobre a diversidade de negócios dentro do agronegócio, pura e simples pelo tamanho do Brasil. Então, questões regionais já são extremamente divisoras de setores, fora culturas, questões sociais, como o Marcelo também trouxe. Eu vou falar um pouco assim do tipo de produtor que a gente tem um pouco mais de contato, são produtores um pouco mais tecnificados, e aí sim, a gente tem um mundo, quase que um primeiro mundo, eu falaria assim, em termos de conhecimento, em termos de busca por inovação, e hoje em dia, o produtor brasileiro, ele é demandante de evolução tecnológica. Então, tanto a transformação digital geral que vem acontecendo nos últimos anos, vem acelerando ainda mais esse processo. Então, muitas propriedades, muitos tipos de produtores, setores agrícolas, são extremamente tecnificados, já eram quando as tecnologias vinham de máquinas, genética, produtos, enfim, e hoje em tecnologia digital não é diferente. Então, uma das principais motivações e combustíveis que a gente usa na nossa empresa para desenvolver soluções é sentar com o produtor. Então, assim, tem mundos e mundos, né? Então, eu acho que esse ponto aí, o produtor brasileiro tem uma ótima representatividade na adoção de tecnologia, apesar dos enormes desafios que a gente tem em outros setores que são muito, aí sim, carentes e trazem oportunidades para quem quiser atendê-los. Eu acho que a gente pode até começar a entrar nessa questão da infraestrutura, mas antes eu queria falar de questões também que eu acho que às vezes a gente acaba recebendo informações, ou a grande parte das pessoas que não tem contato direto com esse setor tem algum preconceito, alguma ideia equivocada, que é em relação a questões ambientais. A gente teve, se não me engano, foi muito forte ano passado, como se o produtor rural fosse um empecilho ali. Eu acho que até, sem querer polemizar, até às vezes o poder público acaba fazendo abordagens equivocadas e levando a esse vínculo entre produção rural e desmatamento, questões ambientais, e a tecnologia pode ajudar muito nisso, né? O Matheus até colocou aqui um dado sobre o aumento de 300% da produtividade, não teve esse mesmo crescimento de área plantada, né, de área produtiva. Então, como vocês veem essa questão? Até porque o produtor rural, ele precisa do meio ambiente funcionando, né, como deve, para que ele consiga produzir, né? A tecnologia pode ajudar muito nisso, né? Bom, se eu puder iniciar aqui, então, eu acho que é super bom você trazer esse ponto, Juliana, porque a sustentabilidade, ela é hoje uma vantagem competitiva do Brasil, né? O Brasil, dados oficiais, 60% do nosso território são florestas. Isso dado da Embrapa, e só uma correção, não é 300% de produtividade, é produção, tá, Juliana? Só para... Eu falei produtividade, estava errado. Mas a gente tem 60% do nosso território coberto por florestas, e boa parte está dentro, inclusive, das áreas de produção. O Brasil, ele tem hoje uma das legislações ambientais mais rigorosas do planeta. Os agricultores, eles precisam reservar um percentual com matas nativas dentro da tua propriedade, as áreas do que a gente chama de áreas de preservação permanente. Então, existe um modelo de negócio implementado no Brasil que exige uma série de regulamentações. Inclusive, até a própria ministra, na semana passada, ela fez uma afirmação interessante, que foi: o agro, ele não precisa da Amazônia. É muito importante reforçar isso, né? A gente tem área suficiente para aumentar a produtividade sem derrubar, e é nosso papel, né? Inclusive, a própria Bayer, essa semana, fez parte de um documento que 30 empresas
submeteram para o governo para falar, olha, a gente quer maior critério para assegurar a proteção, né, da Amazônia, das florestas. Tá? E a tecnologia digital, Juliana, ela vem de encontro do ponto de vista de sustentabilidade. Porque você, através da revolução dos dados na agricultura, você impulsionar produtividade, otimizando os recursos que já existem, a gente vai conseguir trazer muita sustentabilidade para o agricultor, para a sociedade que está exigindo da agricultura, né, mais transparência na produção de alimentos, a maior rastreabilidade de como tudo é produzido, e o digital ele vai permitir isso, ele vai favorecer muito tudo isso. Tá? A gente vai poder aqui, por exemplo, no centro, num grande centro urbano, saber que alimento está consumindo e falar, não vou consumir esse aqui porque sei que veio de uma produção que não é interessante ou de uma produção que não é sustentável, né? Vai ser possível, vai ser possível. Sem isso dúvida. É interessante, acho que o consumidor tem demandado isso também cada vez mais, né? Como vocês veem isso, Marcelo, André? Eu estou totalmente de acordo com o Matheus, eu acho que o grande desafio do agro, né, no geral, ele não é tecnológico, né, ele vai ser um desafio de comunicação. Hoje, o protagonismo dos consumidores é muito maior, né, os consumidores estão ditando como os alimentos vão ser produzidos, com que tecnologia, ele quer saber como a coisa é feita, né, e o agro não se preparou no passado, né, quer dizer, como um todo, para se comunicar com a sociedade, né, aquele vínculo que existia no passado entre o rural e o urbano, à medida que você tem urbanização maior, ele vai diminuindo. As pessoas muitas vezes nunca viram uma vaca, nunca viram um pé de soja, né? Então, elas acabam captando uma informação que é fácil de captar, né? E muitas vezes não vão a fundo sobre aquela informação. Então, essa questão da comunicação correta, não é contar uma historinha, né? É ter uma narrativa que esteja ancorada em fatos reais, né? Então, é evidente que o agro responsável, né, que é o agro, né, que é responsável pela maior parte do que a gente produz, ele é alinhado ao meio ambiente, né, os bons produtores, todos eles são conservacionistas, né, e como o Matheus colocou, a questão das tecnologias de precisão, elas estão totalmente alinhadas à necessidade da gente produzir mais com menos, né, e de forma lucrativa, porque no final das contas tem que dar dinheiro, né. Então, a gente está passando de um mundo por aproximação, né, onde você tem pesquisas que geram recomendações, e aí você aplica aquelas recomendações para o mundo e que você sabe em tempo real o que está acontecendo, que é muito diferente. Né? O mundo da sensorização, o mundo do metro quadrado, né? O mundo de que cada animal vai reportar como está a saúde dele, e ele vai mostrar que ele está ficando doente antes dele ficar doente, aí você consegue fazer um tratamento muito menos invasivo, sem usar antibiótico. Então, tudo isso está alinhado, né, a uma demanda crescente e uma narrativa que interessa ao consumidor. Né? Então, eu diria que as tecnologias de precisão, elas são uma ferramenta fundamental para a gente estar cada vez mais alinhado às demandas do consumidor e conseguir intensificar de forma sustentável socioeconomicamente, ambientalmente, né? E fazendo jus aí à necessidade de aumentar a alimentação mundial, a produção de alimentos mundial, para ter 9 bilhões e meio de habitantes daqui a algumas décadas, né? Que esse é o grande desafio e que o Brasil tem um papel importante. Eu ia falar justamente isso, né? Porque você falou sobre aumentar a produção, melhorar a produtividade, mas não é simplesmente por querer produzir mais, né? A ONU espera que até 2050 a gente passe dos 10 bilhões aqui no planeta, né? Como que a gente vai alimentar tudo isso se hoje, com a quantidade de pessoas que a gente tem a nossa produção, isso já é difícil, né? Então, tem até uma questão aí de evitar desperdícios, né? Fazer esse manejo para tudo isso. Pode existir tecnologia e novas soluções, né? André, queria que você também colocasse seu posicionamento. Bacana, gente. Quando a gente criou a empresa, a ideia, há mais de 15 anos atrás, a ideia era sistemas de rastreabilidade. Se falava no mal da vaca louca, então toda a rastreabilidade de carne e tal. A gente queria fazer rastreabilidade, começamos com frutas, mas a gente não estava no timing correto para entregar uma rastreabilidade para o mercado que ainda não estava pronto, não tinha nem tecnologia suficiente para isso, e talvez nem a gente estivesse pronto. E a gente olhou para a gestão.
Então, o produtor começa a se digitalizar para resolver os seus próprios problemas, melhor produtividade, eliminar gargalos, mas, ao mesmo tempo, essa digitalização é o que vai permitir também ele ser estratégico e competitivo no mercado para poder entregar um produto que pode ser rastreado, que pode ser identificado. E é estratégico para o produtor. Então, mais ou menos como o Matheus disse, ele não vai conseguir vender esse produto lá na frente se ele não tiver procedência. E essa mesma procedência, aí na nossa visão, o trabalho para ter procedência, para saber de onde veio, ele tem que ser aplicado também para ter a gestão. Então, eu tenho a gestão, ao mesmo tempo as minhas informações estão digitalizadas e podem ser rastreadas. E aí que entra a tecnologia, entra softwares inteligentes que ajudam nesse processo, que não atrapalham a rotina de quem está lá no campo, de quem está na indústria, a organizar tudo isso, melhorando sua qualidade, tomando decisão melhor. Só para a gente ter uma ideia, assim, a soja mesmo tem potencial de produtivo de mais de 100 sacas por hectare, e a média do Brasil é 50 e poucas, e produtores bons produzem 70, 65. Então, olha o potencial que tecnologias, seja digitais, maquinário, biológicos, genética, tem ainda de aumentar essa produtividade na mesma terra. Então, eu vejo que o produtor, a menos que seja mais mau caráter, como tem em todos os setores de todos os negócios, o produtor ele está alinhado em valorizar aquilo que ele tem, não destruir o meio ambiente, para poder produzir, ganhar dinheiro, cumprir a sua missão na sociedade. Eu acho que a tecnologia ajuda muito nesse processo. Juliana, um rápido comentário aqui, só para para dar um dado para suportar esse ponto de sustentabilidade, rastreabilidade, que é ditado pelo mercado consumidor. Hoje, nessa mesma pesquisa da McKinsey, que fala da digitalização da agricultura, mostra que 45% dos agricultores já receberam alguma demanda do teu comprador relacionada à sustentabilidade ou rastreabilidade. Uhum. Isso daí tem mudado rapidamente. Isso daí, se a gente projetar para que daqui a alguns anos, não tenho dúvida, a pressão é muito forte, que é muito positivo, né? Acho que é um caminho, assim, muito interessante, e que o digital é um grande aliado nesse sentido. Exatamente. A tecnologia é uma grande aliada nesse sentido em vários setores, né, Matheus? E não seria diferente no agronegócio. Então, é muito importante que quem entende de tecnologia, quem está aí criando soluções, olhe para esse setor com muito carinho, né? Porque ele é importantíssimo, não só para a nossa economia, como eu falei, mas para a nossa vida também, né? Então, é um setor importante para ficar de olho. Eu queria conversar com vocês agora sobre questões de infraestrutura. Queria até começar com o André. A gente sabe que o nosso país tem questões sérias com infraestrutura, né, como um todo, não seria diferente também no agronegócio. Problema com estradas, problema, como eu falei agora há pouco, de conexão, então a gente não consegue ter boa conexão em todo o nosso território, e isso dificulta a implantação de tecnologia, né, de ferramentas mais digitais. André, você que lida, né, todos vocês, mas o André, né, também lida diretamente com isso, como né, e já há alguns anos. Então, se hoje a gente ainda tem esse problema, 10 anos atrás ele ainda era ainda mais evidente, né, como é essa questão, e o empreendedor tem que ficar de olho quando vai criar uma solução para o agronegócio, que ele precisa ter esse desafio? Total, esse é um desafio que tem que ser vencido para levar a tecnologia para o agronegócio, mas eu até diria que hoje está muito tranquilo, tá? Considerando como a gente estava há 10 anos atrás, 15 anos atrás, então antigamente a gente não tinha um dispositivo móvel com uma tela amigável para poder enxergar informações que não fosse um computador, tá? Então o que se tinha era no máximo um palm top com a canetinha. A gente até acabou desenvolvendo antigamente soluções para isso, com esse dispositivo. Dos últimos anos para cá, melhorou muito, tá? Então, a conectividade acaba acontecendo, pelo menos na sede de muitas fazendas, e eu acho que a falta de conectividade nas fazendas
sim, por questões de área de cobertura, é um fator importante que o Matheus vai falar, eu tenho certeza que ele vai falar de um tema que pode ajudar muito nesse processo, mas também aí quando a gente fala de produtores que são muito estão num nível social mais baixo, são mais carentes, aí nem é só questão de área de cobertura, ele nem tem um computador, ele não tem infraestrutura mínima para trabalhar a tecnologia na sua propriedade. Considerando aí, digamos, esses produtores que têm um mínimo, a área de cobertura melhorou muito nos últimos anos. E a demanda, emissão de nota fiscal, o produtor poder emitir um extrato bancário, fazer alguma coisa sem precisar ir na cidade, e mais recentemente, todo mundo em rede social, WhatsApp, isso aí acaba gerando aquela força extra para alguém pagar uma linha de sinal de celular quando tem cobertura, enfim. Mas aí existe a questão da infraestrutura mesmo, que existem muitos pontos de apagão tecnológico, que eu acho que o Matheus e o Marcelo também vão poder colaborar. Marcelo, eu quero a sua visão sobre isso que o André está falando, e queria também você, né, fazendo parte aí desse hub de inovação, como os empreendedores encaram esse desafio, né? Tá ali no radar das startups? Eu vou começar por essa, tá? Que é a nossa praia. A gente vê um movimento muito interessante, muito intenso acontecendo nessa área de inovação junto às startups e corporações, né? O primeiro levantamento que a gente fez lá em 2016, nem existia ainda o Tech Garage, foi um levantamento feito junto com a Exalc, tinha 80 startups do agro. Né? Na nossa base hoje, uma base online, né, que os nossos parceiros acessam, tem 450 startups, tá? Das mais variadas áreas ligadas à agro. Esse é um ponto interessante. Quando você fala em agro, não é só a produção, né? Então, você tem startups de logística, né, startups financeiras, startups de seguro, tem as food techs, né, de alimentos. Então, tudo isso está relacionado ao agro, né? Então, a gente vê uma procura muito grande por novos empreendimentos, né, novas iniciativas, por corporações, empresas como a própria Bayer, né, que é a nossa parceira, procurando entender o que está acontecendo na margem, né, nessa fronteira de inovação, né, porque essas novidades vão surgindo na fronteira, né, a democratização da tecnologia. Você pode ter 2, 3 pessoas ali que numa garagem fazem um negócio novo e aquilo vira uma coisa grande, então isso de fato acontece, né. Agora, o outro lado disso é que a gente está no começo do processo. Tá? Se a gente comparar o agro com outras cadeias, outras atividades, por uma série de razões, né? Distância, logística, fragmentação, a própria questão da conectividade, estudos mostram que a adoção, né? Quer dizer, o número de soluções, a adoção, a questão biológica, né? Você está lidando com um ser vivo que tem safra, então tem um timing para você testar as soluções, ela é mais baixa ainda. Então, imagina a oportunidade de você ter uma atividade que tem um PIB de quase 800 bilhões de reais por ano crescendo, né? E que ainda tem muita coisa por ser feita. A gente está no começo disso. Então, a oportunidade para quem quiser entrar no agro, né, quiser entender o que está acontecendo, é muito grande. Tá? Agora, de fato, como o André falou, conectividade é uma coisa básica, né? Então, prover essa infraestrutura de conectividade é fundamental, e aí tem o papel do governo e o papel privado também, né? Quando eu falo privado, das empresas, eventualmente dos clusters de produção, onde você tem uma reunião de produtores que tem uma cadeia organizada, por exemplo, com uma integradora, enfim, tem várias soluções possíveis, né? Mas o produtor, ele já está, né? Ele, como o André também colocou, um negócio chamado WhatsApp colocou o produtor no mundo digital, né? Porque hoje em dia ele já está fazendo parte, ele já tem uma ferramenta, né? Ele já tem uma ferramenta que pode fazer parte disso graças ao WhatsApp. Né? Mas eu queria ouvir o Matheus aí, que ele tem, com certeza, um conhecimento grande na área. Eu já ia falar com ele agora que a Bayer tem o Conectar Agro, né? O Conectar Agro é uma associação na qual a Bayer ela participa, foi uma das fundadoras a partir da The Climate Corporation, né? Uhum. Mas acho que só um comentário aqui, o que nós temos em comum aqui, para quem está assistindo a nossa live, a gente quer convidar muitas pessoas a olharem o agro com mais carinho como uma grande oportunidade de digitalização. O Marcelo trouxe esse elemento, né? Fintechs, health techs já estão num nível de digitalização muito mais avançado, mas um PIB de quase
um tri, né, vamos arredondar, com um potencial de digitalização. Então, conheço o agro, né? Eu acho que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que falando do teu ponto da infraestrutura, Juliana, e complementando o que os colegas falaram aqui, bom, o Conectar Água é uma associação que nasceu da iniciativa privada, foram 8 empresas que nasceram com o objetivo de promover a conectividade no campo, né? Como o André disse, a internet no escritório da fazenda já tem um bom nível de adoção, tá? Especialmente na agricultura profissional. Mas a internet no campo, propriamente dito, ela ainda é muito pequena. A gente tem dados aí que mostram que em torno de 15% a 20%. Quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo, é muito mais baixo. Nos Estados Unidos, na área agrícola americana, existe um mapa bem interessante, se alguém quiser ter acesso, a gente tem, que mostra a cobertura 4G na área agrícola dos Estados Unidos e a cobertura 4G no Mato Grosso, nas nossas fronteiras agrícolas, né? É uma desvantagem competitiva que nós temos hoje como país, né? Então, todos nós estamos trabalhando com o objetivo de aumentar a conectividade. A conectividade hoje não é necessariamente uma barreira para a adoção do digital. Soluções como a Climate, como a Farmbox, elas funcionam offline. Claro que se for online, elas têm um potencial maior de entrega, tá? Mas praticamente todas as startups no Brasil desenvolveram soluções offline, que são posteriormente conectadas, sincronizadas, tá? Mas, só voltando ao tema da conectividade, a oportunidade é enorme, o desafio é gigantesco, mas a gente começa a ver, Juliana, sinais muito interessantes, muito interessantes. No primeiro ano da associação, né, que foi da recém-criada associação, 5 milhões de hectares, que representa aproximadamente 8% da nossa área agrícola, já tem cobertura 4G. Já tem, e olha só que interessante, o governo tem um papel fundamental com relação a isso, né? O governo pode ser um catalisador, mas esses 5 milhões de hectares foram os agricultores que compraram a solução. Eles que instalaram as torres, eles que fizeram o investimento. Por que eles fizeram isso? Porque tem retorno do investimento. Eles colocando uma conectividade na fazenda deles, eles conseguem colocar soluções adicionais que vão melhorar a efetividade da produção deles. Então, eles estão tomando essa frente. Mas olha que curioso, esses 5 milhões de hectares, eles vão além. Porque, além disso, você está potencialmente conectando 500 mil pessoas, 50 mil fazendas, sendo que 90% delas menores do que 100 hectares. Olha só que interessante o que tange a inclusão digital, né? Porque aqui vai além da agricultura, você está conectando essas pessoas que estão nessas áreas ao mundo digital. Eles passam a ter acesso ao WhatsApp, eles passam a ter acesso a todo o aparato digital que a gente encontra. A Conectar Agro lançou um desafio desse ano adicionar mais 8 milhões de hectares, até, na verdade, meados de 2021. É um desafio grande, mas existe muita gente trabalhando com esse propósito. Bacana, isso que você falou também é muito importante, né? É uma inclusão digital gigantesca você ampliar essa rede, né? Então, pessoas tendo mais acesso à informação, pessoas podendo estudar à distância, né? Fazer cursos, ter informação do mundo todo. Então, isso é extremamente importante, né? Para a gente fechar, eu queria voltar a falar dessa questão aí das oportunidades que o Marcelo já falou um pouco agora, enquanto a gente falava de infraestrutura. Né, ainda tem muito para crescer, né? Outros setores também cresceram e tudo mais, e aí eu queria um pouco da visão do Marcelo. Como é a aceitação dos produtores rurais, do agronegócio em relação às startups? Porque a gente sabe que é um desafio das startups, primeiro mostrarem o trabalho a que vieram, como são empresas sérias, que realmente entregam solução, né? A gente sempre tem, putz, é uma startup, é nova, é pequena, é isso, peraí, preciso conhecer e tudo mais. Isso em vários setores, né? Como é no agronegócio? Juliana, o agricultor ele é um empreendedor por natureza, né? Então eu diria que ele, no geral, ele é propenso a testar novas soluções, né? Ele sabe as dores que ele tem, né? E quando alguém vem com alguma solução que parece resolver uma dor que ele tem,
ele obviamente vai estar preparado, seja isso através de uma grande empresa, seja isso através de uma startup, né? Muitas vezes ele tem que ajudar no desenvolvimento dessa solução, essa solução não está pronta, né? A startup geralmente ela vai, né, ela vai fazer uma prova de conceito, ela vai testar a tecnologia, aquilo tem que ser desenvolvido, né? Então eu acho que é um processo em que os agricultores têm que muitas vezes ter uma certa paciência para ajudar a desenvolver a solução, né? E sair algo muito maior lá na frente. Mas eu acho que isso vai acontecer de tal forma, Juliana, que já tem produtores interessados em investir em startups. Né? Faz todo sentido, porque se o produtor ele é um cliente, ele validou a tecnologia, ele entendeu como funciona, né? Por que não ele colocar um pouco do dinheiro, do capital dele, de risco, né? Para fazer esse negócio crescer. Então, a gente está aqui no AgTech Garage também criando um braço em que os produtores vão poder investir em startups selecionadas, né? Acho que é uma coisa muito interessante, a gente tem falado com os produtores, existe esse interesse, essa intenção, né? Então, eu acho que esse é um ponto que vai acontecer naturalmente, né? Eu acho que outro ponto bem importante é o envolvimento da pesquisa, né? Das universidades, do centro de pesquisa. Quer dizer, a gente precisa criar formas de fazer com que a pesquisa feita na universidade, né? Se transforme em novos serviços e novos negócios, né? Em novas tecnologias que vão ser utilizadas, como acontece em outros países. Então, esse gap é um gap importante também, né? O Brasil cresceu muito, a produção agrícola cresceu muito em várias áreas, né? Mas essa liderança agora da tecnologia tropical, né? Quando se fala em mundo 4.0, é algo que a gente tem que, né, aproximar a pesquisa do produtor, né? Trazer novos negócios, trazer novas soluções, também é uma vertente que a gente está aqui no Garage procurando fazer, né? Levar o mundo do empreendedorismo para dentro das universidades. O currículo ele vai ter que mudar ao longo do tempo. Concordo, isso não só voltado aí para o agronegócio, né? Mas é uma necessidade mesmo a gente fazer, acabar com esse gap, né? Entre mercado e universidade. André, e você, como você vê isso, né? Tem um ponto importante sobre empreender, que é você entender o seu público e criar soluções realmente resolvendo o problema que ele tem, né? Como é isso em relação a quem empreende atendendo o agronegócio? Legal, acho que uma questão muito importante é o empreendedor da tecnologia, como a gente e está trabalhando já há um tempo, ter a oportunidade de conversar com produtores que tenham a paciência e que saibam também conversar com esses produtores, que consigam se apresentar, que consigam conversar, dialogar, entender. Isso é meio que básico para todos os setores também, mas é fundamental no agronegócio, porque o produtor é uma fonte de desafios, uma fonte de conhecimento, e no momento que a gente consegue estruturar boas dinâmicas de conversas para obter os problemas, para entender os problemas, entender os processos que acontecem na fazenda, aí sim se tem um bom cenário para construir uma solução. Eu vejo que iniciativas como o AgTech Garage, hoje, prestam um serviço enorme, porque ensinam, conectam os produtores e educam eles também a ouvir, trazem eles um pouco para esse mundo e fazem também uma preparação com os empreendedores que estão chegando, para que eles também sejam organizados e tenham objetivos e saibam e desenvolvam algumas competências para poder ter uma empresa de tecnologia para o agronegócio. Eu já sou um pouquinho mais assim da antiga, eu acabei aprendendo errando muitas vezes. Então me lembro uma vez, estava lá em Petrolina e Juazeiro, um produtor que era nosso amigo nos apresentou para um outro produtor e quando ele terminou de falar meu nome, eu já comecei a falar e não deixei o cara falar. Então, assim, pequenas coisas, sabe? E depois ele me disse, André, tens que ouvir primeiro, tens que aprender a ouvir. Então, nunca mais esqueci. Então, assim, esse tipo de coisa também, o preparo do empreendedor para conseguir conversar, estabelecer um bom diálogo, é fundamental para que as coisas se construam. Bacana. Eu vou agora vou passar para o Matheus, e aí eu queria já começar respondendo algumas perguntas aqui.
Primeiro, estão perguntando onde foi esse case da conectividade que você comentou. Ótimo. Esse case, ele teve uma cobertura em 8 estados, concentrados no centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste da Bahia, Piauí, e também aqui no estado de São Paulo. Tá? Essas primeiras iniciativas ocorreram nessas localidades. Bacana. Cerca de 220 municípios nessa cidade. Tá? E o André Ferreira está perguntando onde estão as principais oportunidades para quem quer empreender no agronegócio. Matheus, vamos começar com você? Então, tá bem. São várias, André. Eu diria que o campo é muito fértil. Eu gosto de usar um exemplo quando você pensa no IoT, né? Uma das razões que não existia conectividade no campo é porque não existia uma concentração. O campo não existe concentração de pessoas. E as empresas de telecomunicação não vão investir onde não existe uma concentração de potenciais chips, certo? De conexão. Hoje, se você parar para pensar que no mundo do IoT, centenas de milhões de animais podem estar conectados com um chip, como o Marcelo trouxe o exemplo, trazendo informação da saúde do animal. Milhões de tratores, máquinas, que podem também carregar um chip, né? Entre sensores, estações meteorológicas, drones. É por isso também que as empresas de telecomunicação hoje veem o agro com outros olhos, porque existe uma oportunidade real criada hoje. Então, eu vou passar a palavra para meus colegas aqui, eu vou falar, a primeira oportunidade que eu vejo é a IoT. A IoT tem muitas possibilidades. O campo de chips, de sensores para coletar informação é gigantesco. Deixa eu passar a bola aqui para o Marcelo e para o André. Marcelo? Não, é por aí mesmo. Tem muita oportunidade, né? Quando a gente olhar o agro, me lembrei aqui agora de uma startup que a gente conheceu nos Estados Unidos, que era até formada por argentinos, né? Que eles conseguiram criar uma maneira de condicionar a abelha a polinizar a planta certa. Porque o cidadão vai lá e aluga uma colmeia, só que aí a planta do vizinho é uma outra variedade, uma outra cultura, e a abelha vai lá e poliniza a planta do vizinho e ela não fica, né, na fazenda dele. E eles conseguiram condicionar com tecnologia hormonal a abelha ficar naquela cultura durante um período, né? Então, isso também é agro, né? Então, assim, a quantidade de possibilidades, né, logística, você tem a questão de levar essa tecnologia para pequenos e médios produtores, tem oportunidades aí, sem dúvida nenhuma, né, de democratizar a tecnologia. Tem o santo graal aí, talvez, das tecnologias, que é você conseguir integrar diversas tecnologias, diversos aplicativos e conseguir, através desse monte de dados, gerar, né, recomendações que individualmente ele não consegue fazer com nenhum deles, né, fazer correlações relevantes. Então, a gente eu diria assim, eu costumo usar o exemplo, que é como inventar um microscópio, né? Então, antes do microscópio, você só acredita em coisa a olho nu, né, que você está vendo, né? A hora que você inventa o microscópio, você começa a ver um monte de coisa que você não sabe o que é, até você descobrir para que serve aquilo, vai um tempo, né? E o que está acontecendo no agro, nessa Revolução 4.0, é exatamente isso. A gente está inventando um microscópio. Nós estamos gerando pesquisa em tempo real, né? Nós estamos gerando dados em quantidade absurda em tempo real, que começam a gerar correlações de predição de produtividade, de risco de problema, risco de seguro, né? Então, vamos dar um exemplo, só para a gente dar mais um exemplo interessante, a indústria do seguro, né? Vai ter um momento em que cada talhão vai ter um valor de seguro, porque você vai saber o histórico daquele talhão, você vai saber o risco que ele tem em relação à praga, o risco climático, enfim, você vai ter todas as informações daquele talhão, e aí você vai ter uma precisão muito maior no seguro, por exemplo, né? Então, eu diria que oportunidade, como o Matheus disse, está em todo lugar que você olha do agro tem oportunidade. André? Não, é um mundo muito grande de possibilidades, e o que eu diria, olha para a tua cidade. Na tua cidade deve ter alguma atividade agrícola e tenta conhecer, tenta entender,
o Brasil é um país que tem muita atividade agrícola, então culturas diferentes, fruticultura, hortaliças, pecuária, grandes produções de largas extensões de terra, menores propriedades. Então, assim, o mercado a ser escolhido também tem muita oportunidade em todos eles. Eu diria, até roubando um pouco o que o Marcelo trouxe, 2 pontos, assim, eu acho que onde tem muita oportunidade é onde está o pequeno produtor, onde existem oportunidades para a gente ajudar a comida desse cara a chegar mais próximo do consumidor que está perto dele. Eu acho que isso cabe modelos de negócios de outros setores, a gente olhar e tentar aplicar nesse modelo, porque a carência disso é muito grande e a mudança, o impacto que isso vai provocar também é enorme, muitos benefícios para todos os setores da sociedade. E aí, tecnologicamente falando, né, deve ter bastante gente aqui também que gosta de tecnologia, eu falaria de modelos preditivos. O produtor que está demandando tecnologia, ele quer saber o que aconteceu, mas o que ele quer mesmo é saber o que vai acontecer. Então, isso é uma coisa que é muito importante entender e ter todos os dados sobre o passado e o presente, mas também desenvolver tecnologias com base em modelos que conseguem prever o que vai acontecer ali na frente. Então, esses são os mapas assim, rápidos de possibilidades que eu imagino. E tendo informação sobre o passado e sobre o presente, a gente consegue usar isso e jogar para o futuro, né? Eu acho que isso responde um pouco a pergunta da Verona, que é como o produtor pode se beneficiar do Big Data, né? Prevendo a safra, prevendo o que vai acontecer, e importante, né? Se a gente tem informação, a gente também usar essa informação, né? Não adianta eu ter aqui uma ferramenta que utiliza Big Data, que me dá informação, e eu não aplicar isso, né? Uma coisa que eu acho importante, eu acho que isso tem a ver com o que o André também estava falando, usar modelos de negócios de outros setores, né, para o agro, é entender também como outros setores podem atender melhor esse setor, né? Então, o Marcelo citou fintechs, que é algo que tem se desenvolvido bem. Poxa, a gente pode ter uma fintech voltada para o produtor rural, né, para o pequeno, não só para o grande, enfim, de que maneira eu vou atender isso melhor, né? Então, acho que até edtechs, por exemplo, de educação, poxa, eu vou ter uma plataforma voltada ali para o agricultor, mostrando para ele todas as possibilidades de tecnologia que ele pode ter, que ele pode estudar e implantar no negócio dele. Então, acho que outros setores também podem olhar para o agronegócio com carinho e criar novas soluções baseadas no que os setores já têm, né, mais voltada para esse produtor rural. Juliana, se me permita, ainda nessa pauta das oportunidades, você trouxe o tema da sustentabilidade. Eu quero, talvez, ser um pouco incisivo aqui nesse ponto, talvez até repetitivo, mas hoje a gente fala de emissão de carbono, certo? A gente fala de aquecimento global. Uma grande oportunidade no agro, né, que a gente já... Vou dar um exemplo, a Bayer ela já se comprometeu a otimizar significativamente as emissões de carbono que ela faz na atmosfera, assinando termos globais de redução de emissão de carbonos, assim como grandes empresas estão fazendo. Então, existe um mercado de carbono que está nascendo, tá? Que já é, na verdade, não nascendo, ele já existe e é bastante grande. O agro, uma agricultura bem feita, a gente sabe, a gente consegue provar que ela neutraliza carbono. Quando você tem os princípios de agriculturas bem adotados, com agricultura orgânica, com rotação de culturas, e você tem bons índices de produtividade, você adiciona carbono, você neutraliza carbono. Então, se imagina as oportunidades que existem nesse sentido. Existe um mercado potencial comprador e o agro pode ser um neutralizador de carbono. Então, essa é uma outra oportunidade que é um campo, assim, super vasto, super fértil também para ser explorado. E aí, eu acho que isso é um exemplo de como a gente pode ser produtivo, a gente pode ser lucrativo, sendo sustentável, né, ajudando o nosso planeta, tendo preocupações sociais, tendo preocupações ambientais. Eu acho que isso é algo fundamental aqui, né? A gente falou um pouco, o André falou um pouco sobre atender pequenos produtores, né? Minha família é de produtores, de produtor rural. Meu pai nasceu na roça, em Santa Catarina. Tenho tios lá, primos que trabalham com isso, e é muito engraçado que frequentando, né,
Lá, é claro, eu nasci em São Paulo e eu sou totalmente urbana, mas sempre frequentando e vendo e conhecendo, e é muito interessante como a gente vê a evolução, até desse pequeno produtor, né? Como ele tem máquinas, como ele tem câmeras na propriedade dele, o quanto ele hoje já está conectado. Poxa, a mulher do meu primo, a gente se fala todo dia por Instagram e ela posta o trabalho que ela está fazendo. Então, assim, o como hoje a gente tem mais informação, né? Então, acho muito importante essa ajuda para esse setor. A gente tem que entender o quanto ele é fundamental, né, para o nosso país, para a nossa economia, para a nossa vida, e o quanto a gente precisa focar nisso. Eu acho que o Brasil é uma grande potência nesse setor, e a gente desenvolvendo mais tecnologia para isso, vamos dominar o mundo do agronegócio, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito legal, muito legal. De que cidade de Santa Catarina? Uma conclusão, cada um de vocês? Quer começar, Matheus, para a gente fechar? Posso. Ó, tem uma pergunta interessante aqui. Eu vou fazer um fechamento e vou tentar ser bem objetivo aqui, que é do ponto de vista de formação, né? Para atuar no agro. Acho que o Marcelo e eu somos agrônomos e o André aqui é da área de tecnologia, né? A gente precisa de múltiplas formações, tá? A gente precisa dos agrônomos, hoje nós precisamos dos cientistas de dados, desenvolvedores de software, iOS, Android. Então, o campo é bastante... O agro ele está sedento por profissionais apaixonados pelo agro, né? Que realmente busquem esse tema da sustentabilidade, produzir de maneira mais eficiente. Então, é muito amplo o leque. Bom, da minha parte, minha consideração final, obrigado, Juliana, Marcelo e André, pela parceria aqui. Sempre fico muito contente de poder falar um pouquinho do agro, das oportunidades, a digitalização. Fica aqui sempre um convite para quem está assistindo, conheça mais o agro. O agro ele é apaixonante, ele tem seus desafios, mas tem muitas oportunidades. E o Brasil ele tem essa vantagem competitiva. O Brasil ele é muito competente em produção de alimentos, né? E aqui, acho que todos nós aqui, o que a gente tem em comum, a gente quer batalhar por uma agricultura sustentável, batalhar por uma agricultura que atenda os anseios da sociedade. Então, e estar aqui no Campus Party falando para vocês é um grande prazer, tá bem? Marcelo? Bom, eu acho que assim, que tipo de formação o jovem tem que ter? Eu acho que ele tem que ter a característica de aprender sempre, né? O lifelong learning. Né? Acabou o período em que você aprende durante a faculdade e você vai usar aquele conhecimento pro resto da sua vida e está resolvido. Né? Aprender continuamente, complementar o currículo com informações sobre o negócio, empreendedorismo, etc. Então, eu diria que esse é o mundo do futuro, né? O lifelong learning, aprender sempre e ter essa automotivação para fazer isso. André? Legal, gente. Queria agradecer a oportunidade para a gente trocar experiência, compartilhar um pouquinho aqui das nossas histórias, e diria que para o pessoal que está aí, trabalha e está mais voltado em tecnologia, conheçam o agro, tenho certeza que vocês vão se deparar com milhões de variáveis, de questões, de desafios que precisam ser respondidos, e a gente com um computador, com conexão de internet, com boa vontade, com curiosidade, com esforço, motivação, consegue ajudar muito, causar impactos positivos para produtores, para a sociedade como um todo, e eu me sinto super feliz de fazer parte disso, de estar todo dia tentando melhorar e contribuir para esse setor. Então é isso, né, gente? Vou encerrar aqui o painel. Quero agradecer a oportunidade de mediar essa conversa, que foi incrível, com 3 feras. Eu gosto muito, né, apesar de não ser o foco do meu trabalho, mas gosto muito de falar de agronegócio e transformação digital, porque tecnologia é importante para qualquer setor, e acho que especialmente para o agro. Aí a gente consegue ajudar o meio ambiente, ter um trabalho social de inclusão também, que é muito importante. Obrigada a cada um de vocês aqui, obrigada ao pessoal que acompanhou aqui com a gente, e é isso, até a próxima. Até mais, gente, obrigado. Tchau. Valeu.